O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União resolveram agir depois do caos causado pelo Elon Musk na rede social dele, o Twitter. O objetivo deles é bem patriótico, mas vai irritar muitos patriotas. São as informações da nossa Sofia Labanca. Vamos lá. Sofia, você me prometeu que esse corte era sobre Elon Musk se dando mal. Eu quero Elon Musk se dando mal. Então, vamos lá. Elon Musk que causou aqui no Brasil, vamos colocar só assim, causou, dizendo aí que ia liberar a conta que estava bloqueada, chamando o Xandão de ditador, dizendo que ele levava o Lula na coleira, etc, etc. Todo mundo viu essa novela. Acontece que o Elon Musk, ele não é dono só do Twitter. Ele é dono da Tesla, ele é dono da SpaceX, e nesse contexto aí está o Starlink, né? Que são aqueles satélites dele que tem aí a ideia de dar acesso à internet em alta velocidade em qualquer lugar do mundo. Então, em De qualquer atrapalhar o mundo inteiro. você está em qualquer região do planeta, você coloca o bendita da anteninha do Starlink, você tem acesso à internet em alta velocidade. Ok. E daí vem uma questão dos contratos, supostos contratos, eu já explico porque os supostos contratos que a Starlink tem com o governo brasileiro. Eu digo supostos contratos porque, por incrível que pareça, não é claro se o governo federal tem ou não contratos com a Starlink. Ué. E a gente vai chegar no porquê disso não estar claro um pouquinho mais para frente. Mas, diante dessas dúvidas, o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União pediram esclarecimentos ao governo federal. Escuta, afinal de contas, tem contrato ou não? O que tem nesses contratos? E o Ministério Público vai até além e diz: se tiver, deve romper. É mais ou menos nesse nível que está a discussão, Ana. Vamos lá para o Globo. Tá aí na tela, Ministério Público, junto do TCU, quer que o governo esclareça a existência de contratos com a empresa de Musk. Daí a gente pode descer um pouquinho ali para o terceiro parágrafo, que vai dizer ali, ó. Agora, o subprocurador-geral Luiz Furtado pediu ao TCU, né, Tribunal de Contas da União, que peça esclarecimentos ao governo, ressaltando que o empresário, aspas, afrontou a soberania do Estado brasileiro ao afirmar que não se submeteria a ordens judiciais emanadas do Supremo Tribunal Federal, em clara violação ao Estado de Direito. O subprocurador frisou que, se houver contratos, o Tribunal de Contas da União deve determinar a sua imediata extinção e sugeriu que o TCU analise a possibilidade de que o X, Twitter, seja proibido de atuar no Brasil. Seria pertinente que o TCU analise a possibilidade de essa rede flagrantemente antissocial ser proibida de atuar no país, haja vistas a seus usuários a utilizarem como meio de ataque à democracia brasileira, pontuou. Rede antissocial é ótima. Parabéns aí para como? Lucas Furtado. Lucas Furtado. Isso aí. Então, e, Ana, a questão que aparece aí é da soberania, né? Que, escuta, como é que uma empresa estrangeira vai chegar aqui e dizer que não se submete às nossas leis, né? O Musk, quando viu aí que o Starlink poderia estar ameaçado, entrou no modo marqueteiro, né? E falou: olha, eu vou dar 50% de desconto para todos os brasileiros. Vai ser metade do preço em todo o Brasil a minha Starlink. E mais, internet de graça para todas as escolas. Starlink de graça para todas as escolas. O Musk está prometendo isso. Os bolsonaristas estão se refastelando. Ele Você adora entra nas prometer um redes monte de coisa. bolsonaristas, tá todo mundo elogiando a bondade do Musk, que está disposto até a ter prejuízo para não deixar o Lula, malvadão, prejudicar as criancinhas que têm internet nas escolas e tudo mais. E assim, não é a primeira vez que o Musk entra nesse modo, usando a Starlink.
ele fez algo bastante parecido com a Ucrânia, né, para ajudar a Ucrânia nos esforços de guerra contra a Rússia. E a mídia hegemônica engoliu. Vamos até ver, vamos para a mídia hegemônica ver como é que ela comprou essa história do Musk na Ucrânia. Vamos lá. Após ser invadida pela Rússia, a Ucrânia enfrenta diversos problemas de acesso à internet, que vão desde oscilações a interrupções de sinal. O problema é causado por bombardeios russos em infraestruturas importantes ucranianas, que garantiriam a internet. No momento da gravação desse vídeo, o conflito ainda não teve fim. Com essa situação, o ministro do governo ucraniano questionou como o bilionário Elon Musk, dono da Starlink, que fornece internet via satélite, poderia ajudar o país que enfrenta uma guerra a se reconectar. Após o questionamento, Musk respondeu que o serviço Starlink estava ativo na Ucrânia, porém que não havia como acessar a internet sem a antena ou roteador da empresa. Apenas 3 dias depois do pedido do ministro, os equipamentos chegaram na Ucrânia, mas ninguém soube explicar como os kits entraram em um país que enfrenta uma invasão militar russa, nem o próprio Elon Musk. Mesmo Por aí. Mas enfim, chegou às antenas, né? Aí você pensa, nossa, ó, tá vendo como o Musk é bonzinho? Da Ana, bondade olha do o que que coração dele. Tá. olha o que aconteceu na Ucrânia, o preço que a Ucrânia pagou por ignorar essa questão da soberania e ficar dependendo de um único bilionário para suprir a internet. Tô Vamos lá vendo para a aqui. CNN Brasil. Elon Musk cortou o sinal de satélites para impedir ataque ucraniano à frota russa, diz biografia. Então. Nem precisamos ler a matéria, vai ter a justificativa aí do Musk, que ele achou que se fizessem aquele ataque, a Rússia reagir com bomba nuclear, etc., coisa que não aconteceu até hoje, né? Bomba nuclear, a Rússia usando. Mas foi essa a justificativa do Musk. Basicamente, a Ucrânia lançou um ataque usando drones e o Musk cortou o sinal do Starlink na região com os drones no ar e os drones nunca chegaram nos alvos a qual eles eram destinados. Então, vai lá, você vai nessa de deixa o bilionário bonzinho da internet de graça pra gente. É isso que acontece quando você ignora a questão da soberania. E é um cara que fala, eu vou dar golpe onde eu quiser, eu faço o que eu quiser e tal. Cara, né? Ele não é bonzinho, e 2, você vai deixar... O Musk vai governar o mundo, então, agora. É isso? Pois é. E o Musk com a Starlink já está causando aqui no Brasil, Ana. A gente não vai passar a reportagem inteira, só coloca aí na tela, só para eu recomendar. Reportagem aí do Brasil de Fato, do Murilo Pajola, lá em 20 de fevereiro de 2023, que vai nos contar, Ana, entre outras coisas, a importância da Starlink para os garimpeiros, né? Como que... Isso dá até para mostrar. Vamos lá, só naquela seçãozinha que está escrita ali, internet foi vital para a expansão do garimpo. Líderes indígenas e especialistas já afirmaram ao Brasil de Fato que a internet foi vital para que o garimpo ganhasse a escala atual no território Yanomami. A conexão ajudou a aumentar a produtividade da atividade em comparação com o modelo de mineração ilegal que ocorria no território há 30 anos. Olha quem que se beneficia com a Starlink. Nessa reportagem vai falar também que rolou um lobby irregular do governo Bolsonaro junto à Anatel para autorizar a Starlink no Brasil, que a Starlink fere as regras da Anatel, mas o governo Bolsonaro fez passar, e daí a gente começa a entender aqui, vamos fazer o ciclo, como é que a gente volta lá no comecinho, mas como que não sabe se tem governo federal contrato com a Starlink ou não? Pois foi tudo feito de maneira meio irregular, com o governo Bolsonaro pressionando a Anatel, entendeu? Então você vê, a Starlink, assim, tipo, toda ela tá envolta nessas irregularidades, abusos por parte do Musk e muito marketing. E, Ana, daí só para encerrar e daí passar a palavra para você e não falo mais para a gente o corte, eu vou voltar na questão da soberania. Gente, vocês realmente acham que é uma boa ideia deixar um único bilionário excêntrico, vamos colocar excêntrico, de extrema-direita, neofascista,
controlar a internet? Gente, não dá. O Brasil não deveria estar dependendo nem do Elon Musk, nem de nenhum outro bilionário, nem de nenhum outro país. A gente precisa de soberania nessa área. São áreas estratégicas que a nossa vida depende disso. Não existe como a nossa sociedade viver mais sem essas tecnologias. A gente precisa controlá-las. Outros países já perceberam isso. Por exemplo, a questão do GPS. Vocês sabem, né, que o GPS é dos Estados Unidos. Que se os Estados Unidos quiser, ele corta o nosso GPS, né? Esquece Uber, esquece o Google Maps, o Waze, esquece. Vamos e convenhamos, até hoje até a questão da aeronáutica toda depende de GPS, os navios, tudo. etc. Tudo depende de GPS. Se os Estados Unidos quiser, ele corta. Rússia já percebeu isso e fez a GLONASS, que é o GPS deles, que não depende dos Estados Unidos. China já percebeu isso, fez a Beidou, que é o GPS deles, não depende dos Estados Unidos. Brasil poderia, sim, poderia. O patriota aí que veste verde e amarelo, que pendura a bandeira na janela, vai dar risada, porque o patriota, na verdade, só se pinta de verde e amarelo e, na verdade, é um vira-lata que acha que o Brasil nunca poderia dominar esse tipo de tecnologia, mas o Brasil poderia. A gente tem o Centro Espacial de Alcântara. Ah, desculpa, a gente não tem mais, porque em 2019 a gente entregou para os Estados Unidos, né? Mas a gente tinha o Centro Espacial de Alcântara e já está aí bastante tempo lançando nossos próprios foguetes e poderia estar colocando os nossos próprios satélites para ter o nosso próprio GPS, para ter o nosso próprio Starlink e não ficar na mão dos estrangeiros. Mas não, a gente não faz isso. E o pior, vou dizer para vocês, não é nem só os governos de direita que não investem como deveriam nisso. Isso é terrível. E pensando na história da internet, né? A internet, como tecnologia de forma geral, é pensada para ser descentralizada. E como a gente chega num estado de coisas em que um cara se torna dono de tudo e pode desligar o sinal de um país inteiro. Né? Tá errado, sabe, em muitos níveis e especialmente com relação ao princípio que rege, né, a concepção da internet como tecnologia. A partir do momento que ela fica na mão de um bilionário só, a gente tá ferrado. Tá ferrado. Não, mas é um bilionário não vou nem entrar nessa coisa. Visionário, bonzinho. Dane-se, não interessa quem é o bilionário, a internet não pode ficar na mão de uma pessoa só. Mas um outro ponto que eu vou lembrar antes da gente encerrar, falamos aí, né? Tô olhando aqui para o subtítulo da matéria ali do Brasil de Fato. Governo Bolsonaro interferiu na Anatel para favorecer a Starlink. Essas ligações entre o Elon Musk, a Starlink e o governo Bolsonaro ainda não estão suficientemente esclarecidas, tá? Eu lembro muito bem da gente passar muitas vezes vídeo, era do que? Do Eduardo Bolsonaro, né? Dizendo, não, vamos aqui oferecer internet para a Amazônia e não sei o quê, projetos educacionais. Tem que investigar isso daí, né? Agora vem, não tem, pode ser que tenha Fábio Faria, com aquele Fábio Faria, I love you, Musk, minha mulher tá aqui, né? Aquela coisa toda, né? Tem que ver o que é que essa galera tava levando, ou levou, ou espera levar com isso tudo. Porque certamente não é da bondade de seus corações para fornecer internet aos brasileiros ou a quem quer que seja. Aliás, o Elon Musk não está nem aí para fornecer internet. Ele quer fornecer o seu dinheiro no bolso dele. Foi o Flávio. Foi o Flávio, foi mal, Fausto. Eu confundo todos os filhos do Bolsonaro. Para mim é tudo a mesma pessoa. Né? Eu já sou um ruim de rosto. Para mim eles são tudo a mesma pessoa. Era o Flávio mesmo. Eu lembro do agora que você falando, eu lembro, obviamente. Ficamos por aqui antes que eu comece a esbravejar mais ainda contra Elon Musk e suas bravatas. Chat, a gente volta. Um pouco pro próximo corte. Meu Deus, tem mais. Chat, a gente volta em instantes.